Uma verdadeira revista eletrônica com notícias regionais, saúde, educação, entrevistas e tudo sobre o cenário político atual. Panorama do Vale, agora na Princesa FM. Amigos, muito boa noite. Nós estamos começando aqui pela nossa Princesa FM, pelos canais da TCM, pelo aplicativo e pelo canal da Princesa no YouTube, o nosso Panorama do Vale desta segunda-feira, hoje, 17 de fevereiro de 2025. Há 6 anos atrás, eu perdi o meu querido pai, Lucílio Boar, né? De quem eu herdei, graças a Deus, o nome e muita coisa boa que ele me passou, tá certo? É uma das coisas que eu lembro do meu pai nunca tirou um cabimento com uma menina, com uma moça, com uma mulher. Rapaz, eu não esqueço, é uma lição. Hoje quem vai conversar comigo aqui, eu considero, nós nos conhecemos faz tempo. A primeira vez que eu tive contato com o Carlos, ele era sócio de um jornal, aqui foi lançado onde é o Vila do Arraial Hotel. Ele gostava de um suspensório, é torcedor do Fluminense, moçoroense, e desses que faz as coisas acontecer, porque escreve com muita seriedade. Tá certo, Carlos? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lucílio. Saudações a Painho, né? Saudações ao nosso amigo aqui da mesa, o J. Lourenço. Eu, infelizmente, na pressa não memorizei o nome da moça aqui logo a entrar. Laura Daniele. Boa noite, Laura. Também ouvintes e internautas, né? Da emissora, da Princesa. Pois é, rapaz. Eu tô aqui para bater papo. Sou do tempo de fita cassete. Aliás, ontem, no dia do repórter, eu postei uma foto que eu fiz, eu segurando um gravador Panasonic desse tamanho, gravando uma reportagem. Parecia uma peça de Alteres, né? Alterofilista, perfeitamente. Né? Se o caboclo demorasse demais, a sua mão não aguentava, velho. Aí hoje você... quando eu entrevistava algumas pessoas e tinha que virar fita. Eita, pai. O pessoal acha difícil hoje. Hoje tá fácil. Quando a fita quebrava. Hoje tá fácil. Eu costumo falar que hoje tá tão fácil ser jornalista, de que tá difícil ser um bom jornalista. Pois é, aí é onde tá, né? Qualidade e quantidade. Nós vamos ao intervalo comercial, ligeiro, igual a coisa de Bacurim, Sorriso de Banguela, Coceira de Macaco, essas coisas aqui o caboclo faz ligeiro. E a gente volta daqui a pouquinho para o bate-bola político. Hoje, principalmente, rapaz, que samba de crioulo doido tá essa política do Rio Grande do Norte. Todo mundo conversando com todo mundo. Quem vai ser o candidato? Bom, a gente volta daqui a pouquinho, porque Carlos conhece muito a história política do Rio Grande do Norte, de Mossoró, da região oeste, enfim. É um profundo conhecedor e balizador. Quando ele diz uma coisa, ele cria uma perspectiva muito interessante. Eu volto daqui a pouco. Bom, estamos de volta às 18 horas e mais 17 minutos. 2025 é o ano do 40, que eu descobri agora. Carlos Santos fazendo 40 anos de profissão e, coincidentemente, eu 40 anos de rádio. Agora, em 1º de setembro de 2025, há 40 anos atrás, assinava minha carteira aqui na Rádio Princesa do Vale, o Dr. Milton Marques de Medeiros, amigo nosso em comum. Eu sou suspeito para falar das qualidades, das virtudes de Dr. Milton. Carlos também conviveu, também é outro que... Eu sou suspeito, mas falo. Como eu aprendi com o mestre, aliás, como nós aprendemos, né? Verdade. Pois bem, Carlos, hoje o estado do Rio Grande do Norte, né, a gente está vendo agora, em detalhe interessante, né? Tá um sindicativo de greve aqui, muita gente satisfeita. Estou vendo que os servidores da Emater pediram a saída de César, né, do diretor César, por maltratamento. É umas abacaxi que a governadora que tem que descascar, e a gente já começa por isso, né? Como é que você vê esse momento da governadora Fátima Bezerra, que foi reeleita com a facilidade acima? A Fátima Sul teve quase 80% dos votos, né? Isso em todas as cidades do Rio Grande do Norte. E aí, o que aconteceu? Olha, a Fátima tem uma biografia que eu vejo como notável, uma pessoa de origem paupérrima, nascida na Paraíba. Na Paraíba, sertão paraibano, vem para o Rio Grande do Norte, faz história na luta sindical, faz história na política, deputada estadual, deputada federal, senadora, governadora reeleita. Então, primeiro de tudo, merece aplauso, né? Outra coisa importante que eu vejo na biografia de Fátima
é que você não vê Fátima envolvida em escândalo de enriquecimento ilícito, de patifaria, de etc. Eu não vou para esse nível de discussão de fulano é comunista, fulano é bolsonarista, porque eu acho que isso a gente empobreceu muito em termos de discussão. Tá acabando o país. A gente está afundando esse país e nenhum dos dois lados tem razão. Porque cada um enxerga o outro como mal, e o grande mal é essa polarização doentia. É importante também a gente frisar que a polarização é da própria natureza humana. Desde os primórdios da humanidade, que há a polarização. Quando o homem começou a conviver em sociedade nas cavernas, havia disputa de A contra B para o domínio daquele clã. Então isso é normal. Agora esse nível doentio, não é? Que está atrasando o país, que está nos levando a inimizades de décadas. Eu já testemunhei tanta coisa. Comigo não tem dado muito certo, não. Quase ninguém ficou inimigo meu. Quase ninguém, porque eu não deixo também, né? Eu não permito, então não adianta. Mas é muito doentio. Então, Fátima, eu entendo que ela vive um momento delicado também porque ela criou muitas expectativas em relação à segunda gestão. E ela levou essa expectativa, eu diria, ao ápice na própria campanha, quando ela disse, vamos eleger Lula e tudo vai mudar, vai virar uma panaceia. Lula tem socorrido ela de tal modo que impediu, por exemplo, de que os salários do Estado cheguem a atraso. Atrasar já atrasou, né? Atrasou, mas não da modo como ela recebeu. O socorro está vindo, mas não tem sido suficiente. E é preciso que a gente discuta isso de uma forma mais profunda, menos doentia, ou sem essa doença de A contra B, comunista contra bolsonarista, esse atraso. O próximo governante vai pegar um Estado doente, vai pegar isso aí que Fátima não consegue gerir e dar uma resposta às demandas sociais, mesmo tendo um presidente da República, e como ela afirmou em campanha, que seria tudo diferente, seria bem melhor. Primeiro governo, eu acho que todos nós fomos muito complacentes, fomos muito compreensivos, porque ela recebeu um Estado falido, com 4 meses de salário atrasado. E se você olhar bem direitinho, Fátima pagou, a gestão dela pagou, o governo pagou 56 folhas em 48 meses e 20 dias. Ou seja, atrasou de novo um pouquinho, entrou 2024, né? Mas conseguiu esse feito. Só que você criou uma expectativa de que agora vai ser tudo diferente, vai ser tudo melhor. Foram 4 anos para colocar salário em dia e agora marchamos para 4 anos para não atrasar. Ou seja, o Rio Grande do Norte não sai do canto. Então toda essa crise ela é muito compreensiva. E é também uma conjuntura nacional. Você vê que o governo Lula também não dá resposta às demandas. O cidadão vai ao supermercado, vai à feira, vai à quitanda, vai à mercearia e ele está sentindo no bolso. Está sentindo. E é difícil você explicar para o cidadão que sente no bolso e sente na mesa, ou tentar mostrar a ele que as coisas estão muito boas. Ele não está sentindo. Ele não está sentindo isso. Os últimos números agora de pesquisa ele nunca teve desse jeito, né? Pois é, Lula caiu de forma abissal. É algo que até o próprio governo está impressionado. Num primeiro momento se falar, não, foi essa questão do Pix que apregou-se uma fake news, é isso, é aquilo. Não, isso é um conjunto de fatores. Isso vem se somando. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala aqui novamente em polarização, o governo Lula não conseguiu descolar, Lula não descolou e não ganhou distância do bolsonarismo, de Bolsonaro, que é uma figura que, inclusive, a princípio, anulada para a próxima disputa, mas continua em evidência. E faz bem aos dois, né? Isso faz muito bem aos dois. O que me impressiona, né, é que os dois é como se os dois estivessem na porta de uma sala e diz, olha, aqui dentro não entra ninguém, é só nós. Aí os dois valentões na porta dando bufete em todo mundo. Se alimentando mutuamente. Alimentando, provocando. Isso faz bem, tem feito bem por dois. Com relação ao Estado, George, quando era deputado estadual, entrevistando Jorge, Lucílio, olha, a situação do Estado, porque o Estado teve aquela mudança, ainda viu uma governadora, que Robson, presidente da Assembleia, que montou aquela reforma administrativa e que aquilo, a cada ano, Jorge, Lucílio, para quem ele é contador, é impressionante o salto que dá de despesa de um ano para o outro.
Vilma é considerada uma das melhores governantes das últimas décadas, mas ela também tem um lado positivo, mas deixou também uma herança negativa. Foram cerca de 19 categorias com reajustes salariais, com programas, né, de carga de salário, sem nenhum planejamento. De pagar isso. Como vou pagar aquilo que eu disse que é para pagar? Agora, interessante que Robson era o presidente da Assembleia, não, deu aval, né? Deu aval, e depois assumiu. Ele mesmo assumiu o problema. Ele assumiu depois também de Iberê. Porque, veja bem, vamos aqui muitas vezes é difícil se falar em orçamento, em finanças públicas, porque é complexo. É complexo. Mas se a gente tentar simplificar, é como você ter uma família, você é pai de família, você e sua esposa, vocês trabalham. Olha, nossa renda, digamos, temos uma renda aqui de 4 mil reais. Nós temos que viver com 4 mil. Nós não podemos tentar viver com 6, com 7, com 8 e a conta não fecha. E o Rio Grande do Norte hoje não para de crescer o custeio e as receitas não acompanham. Tem outro agravante que eu acho que inclusive é um tema que foi levantado recentemente por Cadu Xavier, o secretário de Fazenda, que eu acho muito pertinente. Os órgãos, os poderes e os órgãos de Estado que têm orçamento próprio, eles vão consumir esse ano cerca de 12,5 bilhões, né? 2,5 bilhões. É uma quantia que a gente não podia imaginar há alguns anos. Quer dizer, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, que tem orçamentos, estão engolindo boa parcela de recursos que poderia estar no investimento, poderia estar suprindo as deficiências do hospital, o reparo das estradas, quando etc. chega no final do ano, que esse dinheiro sobra? Não sobra porque é consumido. Quando sobra, você lembra? Não, ninguém vai devolver. Não devolve. Eu me recordo, acho que ainda era o governo de Robson Faria, que um desses poderes estava com mais de 500 milhões em caixa. Gente, era mais do que a folha de pessoal na época. E não devolveu. Disse que não, porque tinha que pagar o penduricalho não sei de quê, era uma gratificação não sei o que, atrasada, o quinquênio, biênio, trintênio, não sei o que, e dizimaram 500 e tantos milhões, sem nenhum espírito público. Então essa discussão que Cadu Xavier começa a levantar, eu acho muito apropriada. Só que muitos não querem essa discussão. Não querem. Porque não é interessante. Significa que você vai deixar de ter recursos abundantes nesses a gente continua com aquela má distribuição. Olha, eu não consigo enxergar, porque eu acompanho isso desde criança. E depois veio a questão da profissão. Mas, para mim, legislativo tem que legislar, a justiça tem que fazer justiça e executivo executar. Isso está tudo emborcado. Eu vejo manchetes, eu vejo noticiário de assessoria, a gente recebe também material, deputados e senadores entregando máquinas com obras públicas, muito mais do que o governo do estado, porque o governo não tem como fazer. Aí você tem deputado federal com 30, 40 milhões de reais disponíveis num ano. Agora para esse ano é 70 milhões. Pois é. Aí, além dessa completa distorção do papel dos poderes, tem outro detalhe. Digamos que você que é um comunicador, ou nesse momento nós temos professores nos ouvindo, nós temos sindicalistas, nós temos comerciantes, empresários. Qualquer um de nós que tentar ser candidato para enfrentar isso aí, você vai enfrentar candidatos multimilionários. Você imaginou 50, 60 milhões por ano em 4 anos você para fazer campanha para você. E é o seguinte, não tem ônus, só tem o bônus. É por isso que ser governante hoje, ser executivo, de Lula ao prefeito, tá tão difícil. Tá muito difícil. Um deputado, independentemente de qualquer partido, que seja do Rio Grande do Norte, de Mato Grosso, etc., 40, 50, 70 milhões para você distribuir. Você não tem ônus, é como ele disse, você só tem bônus. Aí o governador, a governadora chega naquela cidade, não tem o que entregar. Os meios. A emenda não tem meios. Governante hoje no Rio Grande do Norte trabalha para pagar a folha. Basicamente isso.
Inclusive, dá. Quando dá. Inclusive agora, o governo federal, com recursos extraordinários, destinou cerca de 275 milhões para completar o 13º do servidor do Rio Grande do Norte. Se não fossem esses 270 e tanto, ainda estaria em atraso. Aí você tem a excepcionalidade da Covid, que no governo anterior também foi muito bom, apesar daquela tragédia de milhares de mortos, mas acabou para as finanças sendo muito bom. Alguns prefeitos... Não, e o governo do estado quer falar de Bolsonaro, pode falar, mas a abundância de recursos naquela época foi impressionante. Eu converso, por exemplo, com pessoas da área médica, de cooperativas, de empresas médicas, que trabalham com a terceirização. Eu me lembro um deles conversando, disse, Carlos, a gente foi chamado a Natal para receber um atrasado. Eu pensei que fosse um mês. Pagaram tudo. Aí a gente chega, poxa, como assim? Sério? Que mágica é essa, né? Mas foi aquela abundância de transferência de recursos para o combate ao Covid e que os gestores públicos também poderiam utilizar parte daqueles recursos com outra finalidade. E isso foi feito. Né? Então, isso aconteceu. Muitos não querem divulgar. Aí já vem aquela questão da política, do radicalismo, não sei o quê. Você tem, por exemplo, a Codevasp, que foi a grande máquina, que aqui já é outro assunto, que elegeu Rogério Marinho, cerca de 3 bilhões despejados no Rio Grande do Norte. Fantástico, excelente. Isso era muito bom a Codevasp por ano aqui no Rio Grande do Norte, né? Mas estamos agora, o governo federal, com dificuldade de ajustar as suas contas. A inflação batendo 5%, 6%, e o ministro da Economia, não, eu acho que é uma inflação que está de bom tamanho. E você observa que o Congresso Nacional querendo mais. Antes era emenda PIX, não, era emenda secreta e virou emenda PIX. Que continuou secreta. Que continuou secreta. Em campanha pregou-se de que ia acabar isso. Terminam as eleições, não tem como acabar, porque senão não governa. Então hoje você não tem um presidente que governa. Ele é meeiro do próprio governo. E essa discussão semipresidencialismo é uma... Isso é uma discussão que fica muito mais para o campo acadêmico, da discussão da ciência política. Eu vejo o Mar falando sobre isso. Do que no campo prático. No campo prático, o semipresidencialismo já existe. Ou o presidente que é meeiro do próprio governo. Refém do Congresso. Refém do Congresso. Perfeito. Isso já existe. Fátima está no seu segundo governo e a bancada realmente ligada a ela, dela, é minoritária. São 3, não, mas ligado... Dela diz, olha, esses aqui estão comigo. A maioria não está com ela. Então é muito difícil governar assim. Muito bem, são 18 horas e mais 32 minutos. Abraçando a você, obrigado aí você por estar dando esse respaldo aqui ao nosso Panorama do Vale. Cumprimentando aqui a Jusilene Costa, Adriana, Antônio Norberto, que é o Tota. Rapaz, você tem que conhecer, eu vou levar depois pra você o gelé. Ainda gosta de... Como gelé? É bom demais. Gelé, esse camarada como um gelé, faz um só gelé. Que a gente nessa idade outonal tem que ter mais cuidado. Famoso quebra-queixo. Ademauri Alves, Josenilda Rocha, Manuel Nascimento, lá em Pendências, Maria Jusilene, Walter Tavares. Um abraço, hein, meu irmão, pra você. Um abraço também pra Nilton Barbosa. Vai deixando o joinha, que é importante. Minha amiga, minha querida prima lá no Zero, Rosa Frutuoso, né? O Cosmo Fernandes Ferreira, seu convidado, fala tudo que eu estou pensando. Eu estou no entroncamento. Porque, meu amigo, aqui é assim, não tem. É o que a gente. Olha, a gente gostaria muito de falar mais, porque tem coisas que a gente se segura, mas o Brasil, com essa divisão tola, né? Achando que A é melhor do que B, não. Nós precisamos de alguém com equilíbrio. Aquela geração de Tancredo, de Ulisses, uma geração lá que a impressão que dá, cara, nós perdemos literalmente as lideranças, né? Os homens que pensam mais. Mas isso é um fenômeno da própria história humana. Esses ciclos. Né? Isso é um fenômeno da história humana, não só no Brasil, mas, enfim. O mundo todo enfrenta isso. O mundo todo, sempre. Então você tem ciclos de profunda prosperidade, ciclo
de supremacia da inteligência, de nomes fulgurantes, né, da intelectualidade, da gestão, da música. Nós estamos vivendo um ambiente de terra arrasada. Vamos falar sobre música? Quer dizer, essa geração que está indo embora aí, de Caetano, Recentemente Vital Farias, de Gil, Vital, Bethânia, quer dizer, nós temos e tantos outros artistas que estão chegando naquela idade que já não tem mais condições de fazer show, de produzir, outros já falecendo. Então, nós estamos passando e estamos aguentando em boa parte esse lixo musical. Tem muita coisa boa, claro, tem nomes surgindo, mas para acompanhar uma turma aí do passado que a gente viveu e viveu intensamente é muito difícil. E na política nós estamos também experimentando isso. No Rio Grande do Norte nós estamos passando por um processo de transição. Não sabemos ainda se essa transição é para melhor ou para pior. Isso é algo ainda que a gente está vendo. Entrando nessa área política, né? Todo mundo conversando com todo mundo. A gente, como eu falei anteriormente, Fátima teve uma reeleição confortável, fácil, muito fácil. Trouxe o MDB para ser a chapa, né? Até então, acredita-se que deve, pelo menos, quando a gente vê isso, acompanha, a gente tem mais tempo na política. Bom, o filho de Garibaldi, Walter Alves, que é muito inábil, eu escuto, ele tem uma inabilidade fora do comum, né? Escuta os Bacurau das antigas, que ele não consegue, né? Conversar, dialogar direito, embora que o MDB hoje, não me falo memória, 45 prefeitos, né? Mas Walter será o candidato? Walter vai ser candidato ao governo do estado, e hoje a oposição com tanta gente buscando, o prefeito de Mossoró, que até então dizia, não, olha, eu não sou candidato, mas estava desenhando, né, pela carreira de Alisson, deputado estadual, e depois buscando a prefeitura de Mossoró e ganhando uma eleição até então de uma figura política para nós que quis conhecer, que era quem se dizia, isso é impossível, como é que você ganha uma eleição de Rosalba? Né, que você é de lá, era chamado imbatível, mas não tem ninguém imbatível. Quando você nunca é imbatível, e principalmente quando você fica em cima de um sapato muito alto. Aí isso desanda. Carlos, não poderia imaginar que um dia, se vivesse um momento, e aí a gente sabe a importância do Rosado para o Rio Grande do Norte, aqui para Sul, por exemplo, de Zuí, de Sé, Van Rosado, né? A importância dele no cooperativismo em todos os aspectos. Teve um Açuense, vem, que no acidente de ser Rosado, ele estava com ele, entendeu? Eram compadres, e o Vem nunca tinha andado de avião, e foi convencido pelo governador Rosado de ir com ele, e acabou falecendo. Mas como é que você vê hoje muita gente conversando? São 2 vagas para o Senado, mas é uma coisa muito nebulosa, né? Olha, todos conversando com todos, inclusive muitas das conversas a gente nem consegue noticiar, porque são conversas que ocorrem na casa de fulano de tal, que é ligado a A e a B, e isso não é divulgado, não tem foto e etc. Mas pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada, né? Mas essas conversas são normais, justamente por falta dessas grandes referências também do passado. E o fim daquele modelo político que nós testemunhamos, que nós narramos, que nós acompanhamos, que nós vivenciamos, da polarização, do verde contra o encarnado. Você ainda encontra isso em vários municípios do Rio Grande do Norte, mas olha, são remanescentes de uma época que já passou. As cores mudaram muito. Mudaram muito. Então você não tem hoje as super lideranças do passado. Então todo mundo conversa com todo mundo em busca da sobrevivência. Essa é que é a grande realidade. No passado remoto você tinha o bipartidarismo, né? O MDB contra a Arena, e depois o regime militar criou alguns instrumentos quando viu o MDB, que era o único partido permitido de oposição, engolindo tudo, ele criou a sublegenda, né? Arena 1, Arena 2. Em 1982 a gente teve 7 candidatos a prefeito, 3 da Arena 1, 3 da Arena 2 e a do PT que estava surgindo em 82. Pois é, então você imagine só. Que coisa espantosa. Aí você... Sim, com voto vinculado. 82, por exemplo, você teve um voto vinculado. Se votava para governador, tinha que votar com todos os candidatos do mesmo partido até vereador. Perfeito.
Você teve também a criação antes do senador Biônico, porque o MDB nas eleições, se não me engano, de 74, engoliu tudo. Praticamente ganhou tudo. Então, o regime criou o senador Biônico para não perder digamos assim, o espaço, o equilíbrio lá no Senado. Lá na chamada alta Câmara. Então você observe que ao longo do tempo, das décadas, essas mudanças, essas transformações que vão do campo legal à própria discussão política são normais e todas tratam, ou todas derivam de um princípio, a sobrevivência política. Por exemplo, eu estava em Natal há algumas semanas e ouvi de pessoas ligadas ao PT a discussão da possibilidade de se conversar com Alisson para ser o candidato. Você imagine só, que é adversário, mas essa possibilidade. Aí você vê a possibilidade hoje de Fátima não ser candidata ao Senado por conta de desgaste. Eu quero dizer aqui, por favor, anotem. Tá gravado, não tem. Gravem aí. Não, fica registrado. Ela será candidata e tem enormes possibilidades de ser eleita ao Senado. São 2 vagas. Anotem de novo, que aqui é barbado o que eu vou dizer. Stevenson passará de 1 milhão de votos, será de lavada, primeiro colocado. E a segunda vaga, Fátima tem amplas condições. Como um governo desgastado, todo canto é 60% de reprovação, 50 e tanto, 70, 40, 80, 50... Porque ela tem um capital que boa parte dos políticos do Rio Grande do Norte não possui. Esse capital primário, esse capital remanescente, eu diria, desse apogeu que ela viveu no primeiro mandato, esse capital ainda é muito sólido. No município... Olha, o ano passado, naquelas eleições municipais, eu vi cerca de 60, um pouco menos de 70 pesquisas, de todas as regiões do estado. Só vi um município onde Fátima tinha aprovação. Mas em todos os demais, que ela tinha aprovação. O resto tudo ela é desaprovada. Pronto, desculpa, estou me chorando aqui. Ano passado. Todas as pesquisas que eu só vi um em que ela era aprovada. Desculpa, em que ela era aprovada. Mas todos os municípios em que ela era reprovada, ela tinha um capital muito bom de aprovação. Tipo, era reprovada por 50 e tanto, aprovada por 40 e tanto. Reprovada por 60 e tanto, aprovada por 30 e pouco. Você ser aprovado por 30 e pouco é muita coisa, gente. Então é esse capital primário, esse fundo do tacho, que possibilitará Fátima de concorrer em condições de vitória em 2026. Então, chapa de governo do estado, na oposição, você tem Alisson, você tem Álvaro, você tem o senador Rogério Marinho. Já se falou aí em Stevenson. Stevenson não vai concorrer para comandar esse troço. Vai continuar no céu. Ali é o melhor lugar do Brasil, é o céu. A frase antiga do Agenor Maria. Agenor Maria. Então ele vai ser senador, eu considero ele praticamente eleito. E a disputa aqui do nome da oposição, quem pode ser? Pode ser Alisson, pode ser Álvaro, pode ser Rogério Marinho. Eu acho que Álvaro, numa escala, ou numa disputa interna desses três, muito abaixo dos dois. Rogério Marinho é um nome que não é um nome popular, não tem carisma, mas é preparado, é articulado e está se mexendo. E Alisson, na minha opinião, é um nome que, ao contrário do que muitos dizem, já passou da ponte do Rio Angico faz muito tempo. É um nome já estadualizado. Eu estava na festa de Santana há 2 anos, festa Santana em Caicó, que é aquela comunhão, aquela comunhão. O siridoense. Na hora eu estava lá conversando até com o prefeito Tadeu, na hora que esse homem chegou, uma convulsão. Recentemente em Pau dos Ferros, na posse de Padre Flávio, que esteve aqui, né? Padre Flávio, uma figura muito querida. Na posse dele como vigário em Pau dos Ferros, aplaudido, a prefeita local aplaudida. Na hora de sair, uma multidão acorreu para ele. Então isso é um movimento popular, natural, sem que em momento algum, até hoje, ele tenha dito: eu sou pré-candidato. É uma realidade. Está muito cedo para dizer quem vai ser candidato na oposição, mas esse é o cenário que eu vejo. Do lado do governo, eu acredito que Walter Alves deva ser mesmo candidato. Pode ter mudança?
Pode, só se ele não quiser ser candidato. O PT precisa de um candidato dele, inclusive para fazer digamos assim, uma base para a própria Fátima. Claro. O PT e os deputados os candidatos a estadual e federais. E federal. O PT, inclusive, terá uma chapa federal muito interessante, condições de eleger de 2 a 3, não tenho dúvida. Porque Mineiro, a Bonavides, conseguiu ter um capital. Isolda será candidata também. Já trabalha isso há um bom tempo. Isolda, deputada estadual. Deputada. Sim. Ela vai ser candidata a federal, caminha para federal. Então, tudo isso está sendo discutido. Ao contrário de boa parte de nós que fica discutindo no emocionalismo, ali não tem emoção, é pragmatismo. Né? E eu costumo separar, Lucílio, opinião de manifestação de vontade. É um trabalho que a gente precisa estar atento. Às vezes eu estou conversando com a pessoa, o cara emite um conceito, eu disse, é a sua opinião ou é a sua manifestação de vontade? Eu vejo muito manifestação de vontade. Opinião é diferente. Porque, assim, o que é manifestação de vontade? Eu entro no estádio, tá um Fla-Flu, você vem me entrevistar, Carlos, você é torcedor do Fluminense, como é que você avalia isso? Olha, o meu desejo é que o meu Flusão vença. Mas essa é uma manifestação de vontade. Mas a sua opinião sincera, eu disse, rapaz, tá difícil. Hoje tá difícil. Hoje eu tô torcendo, mas a minha opinião é que o time adversário está melhor. Então é a diferença. Tem muita gente emitindo conceito nesse sentido como se fosse opinião, mas é manifestação de vontade. E aí vem algumas loucuras, algumas avaliações estapafúrdias. E isso eu entendo de quem não conhece o meio, de quem não acompanha, de quem não cobre, de quem não vive. É compreensível. Mas o comunicador social que vive, não sei o quê, e diz certos disparates, eu também não venho da minha parte fazer censura nem nominar. Eu acho isso uma violência. Eu ficar comentando sobre o seu trabalho. Muito difícil. Jogador de futebol comenta sobre futebol e sobre os colegas de futebol nos bastidores. Se for comentar em entrevista, ele abala o time. Ele abala o meio. E é preciso que também nós, de comunicadores, tenhamos também esses valores, que são valores de tantas outras categorias. O Carlos, a gente tem então essa situação para o governo do estado, e essa chapa do Senado são 2 vagas. É bom que se diga que quando o Vilma foi candidata ao Senado, né, lá em ela em 2010, né, ela era só uma vaga, né, que ela acabou não conseguindo. Na verdade foi 2010. 6. Não, 10. Não foi candidata a 10, né? 2000... Não, peraí. 2006... Não, 2006 Rosalba foi eleita. 2006. 2010, governo do estado... Uma vaga foi em 2006. 2006. 2 vagas em 2010. E mesmo assim, Vilma não conseguiu. Em 2018 tivemos 2 vagas e os 2 senadores da época não foram eleitos. Saudoso Geraldo Melo. E os 2 favoritos, Geraldo e Garibaldo. Favoritos. Mas isso você já via ali... Garibaldo, aliás, foi o 4º colocado. Pois é, e foi campeão de votos na anterior com mais de 1 milhão de votos. Então você observe como o comportamento do eleitor ele precisa ser estudado. Às vezes a gente está comentando uma coisa aqui com base no que viveu há 40 anos. Antes de começar o bate-papo sobre política, a gente estava conversando sobre jornalismo, sobre o tamanho de um gravador. Eu usei a alegoria de que o gravador que você usava, que eu também usei, parecia uma peça de halteres, né? De musculação, de academia, grande, enorme. Hoje a gente conversa com microfonezinho na lapela, com microfonezinho no celular, quer dizer, peso algum, né? Então a política também tá muito modificada. Agora, alguns primados dela não mudam. Eu vejo a gente falando, não, porque fulano é político de rede social. Você tem políticos que se projetam na rede social. Você tem, por exemplo, o caso de Stevenson. Foi um nome projetado a partir de um trabalho dele, né? Como homem de trans, aquele lei seca. Se projetou nas redes sociais. Praticamente não fez campanha. Mas na disputa ao governo do estado... Ele achava que poderia... Ele levou no deboche. Em dia de campanha ele estava passeando em shopping de João Pessoa.
ou fazendo vídeo com a cachorra feiosa, magricela, Não fez o. Não ou usou, deitado no colo da mãe. Não usou o fundo eleitoral. Não, quer dizer, e avisando que não queria saber disso. Mudou tudo. Ele resolveu reordenar-se, reinventar-se e ser político. Aí você vê agora a Stevenson tirando foto com 20 e tantos prefeitos no Seridó. Vereadores, liderança tal, recebendo não sei quantos prefeitos. Ele não recebia. Ele inclusive dava batida em vídeo e pessoalmente em políticos, em agentes públicos. Mudou. Porque é preciso, meu amigo, se adaptar. Na rede social ele não chegaria. Então tudo isso a gente precisa observar com mais frieza, com mais clareza, sem emocionalismo, sabendo separar o que é opinião de manifestação de vontade. E essas nominadas que estão se criando, eu acho muito interessante. Eu acompanhei aqui em Açu, como tem alguns vereadores eleitos, a habilidade que alguns eleitos pela terceira, quarta vez, a habilidade que eles pegaram de formar essa nominata, foram reinventando. A nível de governo do Estado, a gente já viu uma discussão muito forte. Eu vi 3 nomes já com Ezequiel, né, que é um nome, não sei se você concorda, mas eu acho Ezequiel uma pessoa a quem Fátima trata com muito cuidado da importância dele, da liderança dele, não só nas regiões onde ele atua, mas com seus pares. Ezequiel, tenha você ou eu, seja lá quem for, as queixas que tivermos, mas é preciso dar a ele também um endosso, sublinharmos o papel dele para a própria estabilidade do governo Fátima. Exatamente. Nos primeiros 4 anos. Em vários momentos ele foi dúbio. Na verdade, Ezequiel chegou para a Fátima na campanha de segundo turno de 2018. Se eu não estou enganado, dia 19 de outubro. Eu tenho até a data. Dia 19 de outubro, Ezequiel anunciou apoio à Fátima no segundo turno de 2018, né? Foi 2018. 2022, 26. 2018, Então você veja o seguinte, que tudo isso a gente está conversando aqui, as nuances da política. Então, Ezequiel é muito importante para a Fátima. Segurou, digamos assim, diversos deputados que não queriam Fátima, que não gostavam e não gostam de Fátima, mas estavam ali. Graças à articulação, à habilidade dele, o jeito de acomodar. Ocorreram rupturas, como agora saíram 4 deputados estaduais, né? Já por conta de A, de B, de C fatores, mas saíram 4. Reclamação de não pagamento de emendas. Não sei o quê, mas tem aquela questão também da eleição de George para o TCE, que foi outra pessoa importante no mandato. Importante. 2 anos de ser líder de um governo. Não é fácil, então você vê também esse aspecto. Então, hoje está muito mais difícil você analisar a política do que você analisava há 20, 30 anos. Está muito mais fácil, mais difícil de você ter um entendimento, uma compreensão, inclusive nós como comunicadores, de passarmos essa compreensão, porque essa mistura, essa miscigenação, não é mais fla-flu, não é mais verde contra encarnado. Aí nós temos também outro aspecto muito interessante que altera também todo esse quadro. As mini-reformas político-partidárias eleitorais. Está encolhendo o número de partidos e vai encolher mais ainda. Daqui a mais umas 2, 3 eleições nós teremos no máximo uns 12, 14 partidos. E assim mesmo, porque já inventaram outra ferramenta aí para quebrar o galho, que foi o advento das federações. Então hoje você tem partidos que são fusões. Você tem partidos hoje que são empresas riquíssimas. Com esse fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral transformou partidos em empresas riquíssimas. Quer dizer, uma instituição de direito privado bancado pelo dinheiro público. Então você ser presidente do DEM, você movimentar 300, 400, 500, 600, 700 milhões. Você dizer quem vai ser candidato, quem não vai. Você pode ser um grande nome, uma grande promessa hoje na política e não ter chance. Se reúne os 10, 12 partidos e diz, não vamos deixar Lucílio entrar, não. Se esse cara entrar, ele vai dizimar tudo, ele é um fenômeno, ele é fera. Ei, não dê legenda para ele, não. E quem é que vai impedir você, vai obrigar você a dar legenda? Não
obriga. Agora, e a gente vê nomes, o Carlos, nomes que até então desconhecidos, aí os prefeitos de São Paulo, Kassab é um deles, e hoje como um homem que comanda praticamente os partidos que mandam, que é o Centrão hoje no Congresso Nacional. Kassab é um fenômeno. Por exemplo, Kassab, o partido dele conseguiu um feito que o MDB dominava a política desde os anos da redemocração. O MDB era campeão de eleição de prefeito. Pela primeira vez, o PSD de Kassab conseguiu, se eu não estou enganado, a eleição de 862 prefeitos. Superou o MDB no Brasil. Então, o PSD... O PSDB, que até então... O PSDB é outro fenômeno, agora negativo. O PSDB, que nasceu em São Paulo, só conseguiu eleger 22 prefeitos. E um racha com o MDB, né? Porque a grande liderança do PSDB vieram oriundas do MDB. Foi o racha nos anos 80 que surgiu o PSDB. Pois bem, o PSDB surgiu em São Paulo, uma elite intelectual, uma elite política, nomes de grande envergadura como Mário Covas, Fernando Henrique. Só pensadores. Figuras realmente de grande envergadura, Franco Montoro, etc. Então, hoje o PSDB, em São Paulo, onde ele nasceu, só tem 22 prefeitos. O PT, que nasceu ali, só tem 4 prefeitos em São Paulo. Os dois partidos estão destroçados no maior colégio eleitoral do Brasil. Não conseguiram entender... Na maior economia do Brasil. Na segunda maior economia da América Latina. Tá entendendo como tá? E esses partidos, por exemplo, comandaram a política do Brasil durante décadas. A polarização, e era uma polarização de nível. Tinha as baixarias, tinha. Mas esse nível que nós assistimos hoje, essa subpolítica, não se discute um tema relevante, um assunto realmente de interesse público. É fake news de um lado, não é fake news, é um nome bonito, eu acho horroroso. Material mentiroso, programado para ser veiculado aí em redes sociais, etc. Quer dizer, intencionalmente. Você tem hoje, por exemplo, empresas contratadas para produzir material falso. E a gente acha isso normal, acha isso natural. Quer dizer, a gente vive hoje uma política degradante, uma política que não acrescenta nada para o cidadão. Eu me recordo, uma das últimas vezes que eu estive aqui, uma pergunta que veio era se não achar interessante uma luta por um pórtico em Açu. Você lembra disso? Lembro. Eu disse, Açu, um pórtico não pode ser uma prioridade numa cidade do tamanho, na dimensão, da importância, da história, na cultura, na economia, na política, como Açu, pelo amor de Deus. Tibau, com 4.500 habitantes, fez um pórtico. Isso é empresário de Estado, isso é empresário de... fazer barulho. Sem fazer barulho. Sabe? Então, a Sul merece muito mais. A sua classe política, a que está aí do ponto de vista histórico, os nomes emergentes. A Sul precisa discutir, Mossoró precisa, Natal, Rio Grande do Norte. Esse país precisa discutir a política de forma séria. Sem esse negócio de fulano é comunista. Fulano é bolsonarista. Gente, eu não tenho paciência e idade mais para isso, não. Me desculpe. Carlos, meu irmão, um abraço, tá chegando a hora aí, a Voz do Brasil já chegou, fiquem com Deus, a gente se encontra, amanhã Jabas vai estar no Batente, eu vou estar de manhãzinha cedo. Abração e beijo, Jabas, saúde, meu querido, lamento não tê-lo encontrado aqui. Boa noite. Um abraço, boa noite a todos.